Bom, pessoal, vamos dar início então, né? Sem mais delongas. Para quem não me conhece, eu sou o Gabriel Amorim, eu sou o líder de pré-vendas aqui da Populus, né? A gente está com 2 convidados da Citrix, a gente está super empolgado em recebê-los, né? Obrigado aí pela participação. Vou passar a palavra para cada um deles se apresentarem, né? Vamos começar aqui pelo Thiago, que também é do time da Populus, e já vamos começar. Vamos lá, Thiago. Legal. Pessoal, primeiramente prazer aí para quem não me conhece, sou o Thiago, faço parte de pré-vendas aqui do time da Populus também, trabalho junto com o Gabriel, cuido de toda a parte vinculada a Digital Workspace, Modern Workspace, UC, e estou aqui, né, com essa presença ilustre da Citrix, e a ideia da reunião de hoje é mostrar realmente a virtude, né, e a mudança de ideia em relação a todo o portfólio da Citrix, que a gente pode agregar de valor dentro dos ambientes, né? Então, eu acho que a ideia principal da reunião de hoje vai ser essa. E é isso. Boa. Começa com o Ricardo, né? Porque eu acho que ele tem mais peso do que eu. Não pelos quilos, mas por outros lados. Obrigado, gente. Prazer estar aqui. É uma honra. Eu sou Ricardo Loureiro, sou o Country Manager da Citrix no Brasil. Interajo com a Populus há muito tempo e é muito bom estar aqui, porque eu acho que a gente pode juntos contar uma história muito boa de como essa plataforma evoluiu, como a combinação de produtos e serviços vai ajudar vocês a fazer muito mais que eles estavam fazendo antes, tá? Então, temos bastante tempo para interagir. Por favor, coloquem as mensagens, estamos aqui para responder. Vamos começar contando um pouco dessa transformação, mas aí a ideia é que a gente faça um bate-papo, entrando em alguns casos mais recentes, ideias novas que a gente tem trazido. E assim, o que a gente tem colocado a gente mudou muito. Desde que eu entrei, há 3 anos atrás, a Citrix é completamente diferente. A gente está fazendo uma transformação como empresa, comprando empresas e colocando dentro da nossa plataforma. E aqui o dia é para a gente conversar sobre isso. Obrigado. Maravilha. Beleza. Pessoal, muito bom dia aí. Prazer a todos. Buenos dias a quem estão fora do país. Temos aí pessoal aí de outros países também. Meu nome é João, trabalho aqui no time de estratégias técnicas, né? Alguns de vocês aí dos clientes já provavelmente tiveram interação comigo. Meu papel esse ano aí é principalmente ajudar vocês a utilizar melhor as nossas plataformas, né? Que vocês vão ver aqui cresceu bastante. E no fim do dia a gente pensar de uma maneira mais grandiosa, né? Não ficar ali limitado ali com casos de uso simples e pensar que a gente pode fazer muito mais com a plataforma que a gente tem, enfim, conseguir ali no fim do dia ser mais produtivo, reduzir custo e aumentar a segurança, coisas desse tipo que a gente vai mostrar um pouquinho aqui na prática para vocês. Beleza? Perfeito, João. Obrigado pelas apresentações. Obrigado mais uma vez pela parceria de sempre. Eu acho que o que mantém viva essa sinergia entre Populus e Citrix é como a gente se reinventa, né? Não só do lado do fabricante, mas a gente também, né, para muitos clientes, muitos participantes que estão aqui hoje. A Populus nasceu com essa estratégia de Citrix, né, ganhou uma robustez muito grande, mas o que nos mantém forte até hoje é essa sinergia de pensar diferente, pensar fora da caixa, explorar novidades, e a gente vê a Citrix nessa evolução. Eu gostei muito de você falar reinvenção, porque a gente tem comprado várias empresas aí nos últimos anos, né? E tem ainda algumas que nem foram comentados, que a gente, mais para frente pode aparecer. E nesse processo vocês foram, assim, pioneiros também em implementar essas soluções, né? Uma coisa é a gente colocar um produto, um portfólio novo, que faz sentido, e vocês comprarem a ideia e colocar isso na prática nos clientes, né? Então, assim, o processo de comprar a ideia, aprender, ser o líder ali no processo de execução e colocar na prática, é um processo de reinvenção muito grande. Eu acho legal que vocês sempre fazem, né? Perfeito. E vocês trabalham com outros players também. Então, assim, é um trabalho bem bacana de vocês aí. Maravilha. Obrigado, João. Bom, pessoal, e para dar início, né, com o objetivo de atender todo o público, né, a gente notou que nessa live de hoje tem muitos participantes que são novos, né, novos de contato com a Populus, né? Então eu queria gastar aqui 3 minutinhos para posicionar o que é a Populus, como que a gente vem trabalhando no mercado, né? E aí sim, na sequência, a gente dá início ao conteúdo. Bom, pessoal, falando um pouco da Populus, né? Como que a gente está atuando hoje no mercado? Para muitos de vocês que já conhecem a Populus, tem uma similaridade e assemelha-se muito à Citrix, né? Poxa, a Populus é uma empresa
muito focada em Citrix. E realmente, né, a gente nasceu focado nessa solução, crescemos e ganhamos maturidade, né, junto com a Citrix e os nossos clientes, mas a gente acabou expandindo, né, o nosso leque, né, de atuação. A gente tem hoje mais de 15 soluções dentro do nosso portfólio, né? A Citrix ainda continua, né, no nosso top 3 ali, parceiros, né, de atuação hoje. A Populus conta com mais de 200 colaboradores, a gente tem mais de 500 clientes ativos em contratos, né? E o que a gente busca nessa relação não é simplesmente uma atuação como um fornecedor. A Populus, ela preza muito pela parceria, né? Então, a gente respira a tecnologia todos os dias. Mas como que a gente pode se diferenciar no mercado? Entendendo os desafios dos nossos clientes, entendendo o negócio do nosso cliente, para que aquela solução tenha melhor proveito, tenha melhor aderência, né, dentro da sua estratégia. Então, essa é a nossa missão, né? É ser um parceiro não só de tecnologia, mas um braço de extensão dos nossos clientes, entendendo os desafios, entendendo os seus negócios, né, e encaixando a melhor solução possível, né? Desenhando algo tailor-made mesmo, sobre medida. E dito isso, né, a gente atua em diferentes verticais, né? A gente hoje, dentro das nossas bases de clientes, a gente atende os 4 maiores bancos hoje do Brasil, as 5 maiores empresas de energia, né, hoje do Brasil. Dentre as 8 maiores, as 5 a gente atende, né? Dentro das 5 maiores empresas do ramo de saúde, de healthcare, a gente atende 4 delas. Então, olha que interessante, a gente está falando aqui de setor financeiro, portfólio. A gente está falando de utilities, a gente está falando de healthcare. Quando a gente olha para setores de óleo e gás, das 5 maiores, a gente atende as 3 principais hoje do Brasil, né? Petroquímicas, né? As 2 maiores do Brasil, das 5 a gente atua. Então, isso mostra, pessoal, que a Populus, por mais que tenha a expertise dessas 15 soluções que estão no nosso portfólio, a gente consegue aprimorar a visibilidade para cada segmento. Poxa, o que o varejo precisa e como que o varejo explora o potencial de Citrix, por exemplo, dentro do seu segmento, dentro do modelo de negócio. Então, enxerguem a Populus como esse apoiador, né? A gente tem todo o time de arquitetos de soluções, pré-vendas, consultores e o time de suporte, né? Hoje a Populus tem uma atuação nacional, pessoal. Então, para nossa capilaridade, a gente atende todo o Brasil, né? A gente possui clientes que têm estruturas Latam, né, no quais são suportadas por nós, mas boa parte desses clientes tem uma atuação, né, nacional, então a gente atua em todo o território nacional, porém a gente está localizado fisicamente com escritórios no nosso headquarter aqui em Barueri, que é onde fica o nosso NOC e o nosso SOC, e Minas Gerais, Cataguases e Goiânia é uma extensão também dessa operação. Então o que é interessante aqui, pessoal? Para quem não teve a oportunidade de conhecer o nosso escritório aqui em São Paulo, já fica o convite, né? Mas aqui é onde fica a nossa matriz, né? O nosso NOC e o nosso SOC, né? Monitorando isso 24/7, né? Apoiando os nossos clientes com um braço de serviço e extensão disso. Mas, poxa, e se eu tiver um problema físico aqui no escritório, eu paro de monitorar, né, os meus clientes? Então, na verdade, não. A gente tem a extensão dessa operação em Minas Gerais e em Cataguases, que são escritórios físicos mesmo, robustos, que também tem telas de monitoramento, tem profissionais, engenheiros, analistas N2, N3, né, consultores dentro dessas localidades, para a gente também fornecer a continuidade de negócio no nosso atendimento, tá, pessoal? Então, isso é um pouquinho da nossa capilaridade, né? Aqui é a nossa mandala de soluções. Então, a gente hoje estruturou a Populus em 4 principais verticais, né? A vertical de Modern Workplace, que é a vertical que nós nascemos, que nós ganhamos maturidade no mercado, e a gente foi aprimorando isso ao longo dos anos. Então, hoje a gente não atua somente nessa vertical de Modern Workplace, né? No caso aqui da Citrix, Microsoft, AWS e as demais, como também na parte de infraestrutura com o Nutanix, a parte de segurança com a Akamai, Fortinet, Netscope, Cyera, SentinelOne, e a nossa plataforma, né, hoje para entregar uma experiência, né, de observabilidade CX junto com Datadog e Freshworks. E o que foi interessante, pessoal? Dentro dessa mandala desenhada, o nosso objetivo é ajudar os nossos clientes a criar uma intersecção e ter um melhor potencial de uso de todos esses produtos. Então, nós temos clientes, por exemplo, e cases reais
poxa, explorando o Citrix com o Nutanix para uma infraestrutura on-premises com hiperconvergência, né? A Nutanix aprimorando ali toda a entrega de infraestrutura e a Citrix se encaixando sobre essa solução. Então a gente tem know-how e experiência para ajudar vocês a explorar a junção e a integração dessas soluções, tá, pessoal? Então vamos muito além, né, do que uma estratégia de Modern Workplace. A gente pode apoiar também vocês com segurança, infraestrutura, cloud e plataforma de observabilidade e CX, tá bom? E dito isso, né, não só a oferta dessas soluções, pessoal, que a gente atua, a gente entrega também todo o braço de serviço, né? É o trabalho de jornada que eu digo que é de 360 graus. A gente ajuda o nosso cliente identificando ali os desafios e os problemas, a gente desenha aquela solução para resolver esse problema, a gente suporta, né, e implementa esse projeto e faz um monitoramento de tudo isso no modelo 24/7, né? Então, ou seja, enxerguem a Populous não só como uma estratégia para suportar o seu ambiente, mas também para apoiar no desenho, na arquitetura e na consultoria de implementação da solução escolhida, tá? Isso é um pouquinho da gente, né? Um pouquinho da Populous, do nosso modo de atuação, né? Eu acho que é importante para as pessoas novas que estão entrando aí nessa live hoje, que estão conhecendo a gente, saber que podemos te ajudar nessa jornada em todas essas frentes que a gente ressaltou, beleza? Show de bola. Vamos pro conteúdo, né? Essa parte de serviço é super importante, porque só para comentar um pouquinho sobre isso. Para a gente colocar tudo em prática, né? Nem sempre todos os nossos clientes aqui têm os profissionais que conhecem todas as soluções. Então, assim, e por parte de Citrix, né? Como o portfólio aumentou muito, né? Vários desses itens, é provável, de novo, que ninguém ali conheça alguma outra ferramenta que pode ser muito útil. Exato. Que muitas vezes o cliente já tem adquirido. Então, a parte de serviço é super importante, pode ajudar demais ali a tirar do zero, né? Perfeito. E ajudar no dia a dia. Show. Perfeito, legal. E a parte de serviço vai ser muito importante porque a gente vai falar muito de produto aqui, né? Então, a gente não quer vender, né, teoricamente, produto, e sim a solução. Para a gente entender qual é a melhor solução, a gente tem todo um processo de discovery e a parte de serviço vai ser muito importante para entender, né, o que vai ser um agregador ali em virtude de todas as soluções que a Citrix pode apresentar para vocês. Então, essa aqui é a importância do time aí. Perfeito. E ontem a prova viva disso, né, Thiago? Ontem a gente teve uma agenda externa, a gente estava em cliente, né? O Thiago estava em cliente ontem, um cliente no setor de utilities, fazendo todo um discover, atuando na composição de um projeto. E esse é o nosso objetivo, pessoal. Imagina que nós respiramos a tecnologia. Então, todos os produtos e como viabilizar esses produtos, a gente conhece tecnicamente e a gente tem casos de uso para compartilhar com vocês. Então, se você é de um setor varejista, a gente tem clientes do varejo utilizando. Se você é do setor de healthcare, de utilities, a gente tem clientes utilizando essa solução. Então, a Populous pode até viabilizar esse benchmark, esses casos de uso de sucesso, que a gente vai comentar alguns deles ao longo da live, tá, pessoal? Bom, então, dando início aqui ao nosso conteúdo, né? Foi o spoiler que eu comentei logo no start da nossa live, que olhando para o passado, todos os conteúdos que a gente já gravou, a gente já fez várias lives, né, João? A gente já fez várias lives em conjunto, Loureiro, com várias pessoas, abordando diversos assuntos, e o momento de hoje é uma Citrix repaginada, né? Trazendo um novo posicionamento, principalmente quando a gente olha para a segurança do trabalho e num conceito de plataforma, né? Agora é Citrix com esteroides aí agora. Tem uma plataforma bem robusta. Eu acho que isso hoje é a intenção da conversa, né? A gente contar o que a gente fez nos últimos anos como empresa. Perfeito. A gente veio expandindo do core da empresa, que foi lá atrás, a parte de VDI, de virtualização de aplicação. Viemos desenvolvendo dentro e viemos comprando outras empresas para realmente uma plataforma. Perfeito. E o goal hoje é que os clientes possam utilizar ao máximo essa plataforma. Esse é o valor que eu acho que a gente podia explorar aqui na conversa, diferente no passado, que realmente era, toda vez que eu queria fazer um feature novo, era talvez habilitar um produto novo, talvez uma nova compra. Hoje isso já vem tudo dentro. A gente vai cobrir em detalhes coisas que estão dentro da nossa plataforma. E outro ponto que a gente tem que conversar bastante aqui é
coisas que são da plataforma que podem ser utilizados fora do ambiente Citrix. Legal. Perfeito. Tem muita coisa hoje que a gente entrega porque a gente entende que é segurança para as empresas. Então, eu não posso dar segurança só num pedaço dos usuários. Perfeito. Então, por isso que a filosofia da Citrix é uma empresa que ajuda as empresas a entregar ambientes de trabalho para os seus funcionários de uma forma segura, com eficiência de recurso, com experiência de cliente. A gente viu que eu não posso ficar só num pedaço. Eu tenho que entregar a segurança para todos. Eu tenho que garantir que um pedaço da minha parte de otimização de custo de infraestrutura vá para tudo. E esse acho que é o desafio da gente contar essa história aqui. Legal. E debater. E para quem já está usando essa plataforma, como é que vocês podem explorar mais? Exato. E aí é a história de vamos fazer uma conversa sobre mais serviços, vamos pegar isso daqui e habilitar num pedaço, vamos chamar a Populus para uma conversa de como é que eu consigo colocar novos casos de uso, tirar ao máximo. Acho que esse é o ponto dessa evolução. Então, a gente tem debates sempre, como é que os clientes estão usando, como é que eles podem tirar o máximo disso. Perfeito. Eu acho que é isso que a gente tem que conversar. Legal. Dentro e fora. Não vamos deixar de ter essa conversa Com de certeza. coisas que podem ser utilizadas fora do ambiente Citrix. Perfeito, Legal. perfeito. E falando, né, desse posicionamento, né, por anos a Citrix ela vem se posicionando como líder nesse setor. Chegar na liderança é desafiador, mas se manter na liderança, eu acho que é mais complicado ainda, né? E acho que começou esse mercado de virtualização décadas atrás. Exato. Se mantém isso. E eu acho que a história de você estar como líder e estar em mercados que são de demanda alta, né? Nossos maiores clientes estão sempre em setores em que é um alto padrão que se exige. Mercado financeiro, mercado de utilities, mercado de healthcare, mercado de empresas que têm que entregar a solução para ambientes diversos, pessoas diversas, garante que a nossa barra tenha sempre está subindo. Por isso a gente tem orgulho de falar que as maiores empresas do mundo continuam usando quase na totalidade ambiente Citrix. A gente entrega grande parte da internet que passa por aí. Um dos pontos que a gente tem que falar bastante é da parte de networking. Como é que a gente pode fazer isso. E aí, como é que esse padrão tem subido. E eu acho que as outras empresas de outros setores se beneficiam disso. Porque o mercado financeiro, ali qualquer coisa de risco é muito caro. Então, o padrão é muito alto para poder fazer isso. Perfeito. Como é que a gente usa e as experiências que vocês já têm, né? Você falou, né? Você tem clientes nesses grandes ambientes, grandes empresas. Todos os seus maiores clientes Populus são clientes nossos há décadas, né? Desde que fundou. Sim. Esses clientes continuam com a gente e esse padrão tem evoluído. Hoje aqui a conversa é como é que a gente conta mais para que usem mais e como é que a gente move isso. Perfeito. Bom? Maravilha. Pessoal, reforçando aqui, tem bastante gente se conectando aqui na live ao longo, né? A gente já começou um tempinho. Fiquem à vontade de interagir no chat, a gente está acompanhando aqui. Podem fazer perguntas que a gente faz uma pausa, traz essa pergunta aqui pro tema, tá? Bom, vamos dar início aqui. Obrigado, Loureiro, por esse posicionamento, né? Quando a gente fala, né, desses slides das maiores empresas hoje do mundo utilizando o Citrix, quando a gente olha que 75% do tráfego da internet passa pelo Netscaler, que 67% dos clientes otimizaram ali, né, o seu tempo de resolução de problemas com a solução de observabilidade da Citrix, olha que interessante. A gente não está falando aqui de simplesmente a Citrix é VDI, a gente não está falando aqui que a Citrix é uma empresa de entrega de aplicação. A gente está falando que a Citrix é uma plataforma de segurança onde você consegue prover um trabalho seguro, um espaço de trabalho seguro para aquele colaborador, né? Muito bem colocado. Cumprindo todos esses Exatamente. pontos. Dando Né? números no Brasil, a gente brinca que se está num dia de alto pico de Pix, com certeza seu Pix passou por um Netscaler. Por um Netscaler. Se está fazendo coisas com o banco, está passando no Netscaler. Sua conta de luz, o pessoal que está no poste lá, tomando conta da manutenção, está usando a Citrix. Então, acho que essas coisas, a gente não compartilha do Brasil, mas a gente tem super casos no Brasil. Os maiores bancos estão com a gente, as maiores empresas de utilities estão com a gente, as maiores empresas de saúde estão com a gente. Então, são casos que a gente sabe que acontecem no Brasil, a gente pode conversar com vocês. Maravilha, perfeito. E aí, essa mesma solução
serve para empresas gigantescas aí que entregam missão crítica, serve para as missões críticas de um cliente menor, talvez, também, né? Que é bem essa pegada que a gente tem hoje aí, né? Que vocês estão vendo aí na tela Secure the Work. A plataforma Citrix, ela vai muito mais do que um VDI, né? Porque se for pensar bem, se você for entregar um VDI hoje, muitas vezes ele vai atender um conjunto específico ali de casos de uso, né? De acesso seguro, etc. Porém, muitas vezes um VDI ele não 100% é ligado à redução de custos. Ele pode se tornar caro para você colocar ali para milhares de profissionais. Perfeito. Então, a gente tem outras formas de fazer isso, né? Então, assim, essas outras formas podem ser tanto mais baratas como ter uma experiência melhor de acesso, né? Então, por exemplo, acessar uma página web de um ambiente num contexto seguro dentro de um dispositivo móvel não é uma experiência tão boa quanto se ele estivesse acessando um browser próprio para isso. Então, assim, o nosso fim do dia, a gente quer fazer esse trabalho seguro, que as pessoas sejam produtivas, né? E que essa produtividade não seja em detrimento de um ambiente menos seguro. E que no fim do dia, sim, né? A gente consiga criar aquele contexto que a gente fala há bastante tempo, mas ele é super relevante. Que qualquer usuário possa acessar qualquer aplicação em qualquer dispositivo com segurança. E não só o usuário, que eu gosto sempre de dizer, ter uma vida menos miserável, para ele ser mais produtivo, poder trabalhar em qualquer lugar, em qualquer máquina, mas a gente também que gerencia toda essa complexidade aí também tem uma vida menos miserável, né? Perfeito. Que a gente possa ter ferramentas para poder atacar essas loucuras que acontecem no dia a dia. Exato. E esse é um grande ponto. A gente está oferecendo para vocês aí, a maioria aí, talvez as pessoas que estão aqui na live, tem as ferramentas, que muitas vezes não sabem, mas tem as ferramentas para ajudar nessa loucura do dia a dia aí, desses novos desafios que estão acontecendo, de AI ou até ambientes aí sendo invadidos. Então, Perfeito. lembre que a gente pode fazer com essa plataforma muito mais do que só ali um ambiente virtualizado, né? Que é todo esse E eu acho que module. a audiência aqui é muito mais dessas pessoas que trabalham com isso dia a dia, que são responsáveis por entregar isso. Perfeito. Então, aqui a gente fala, a missão da Citrix é entregar para todas as empresas, um bom ponto do João é todas, né? Pode ser gigantescas, podem ser pequenas, a forma de fazer com que os seus funcionários possam trabalhar da melhor forma possível. E dos diversos funcionários, porque dentro da sua empresa você tem diferentes tipos de trabalho. E esses diferentes tipos de trabalho, um é mais externo, outro é interno, uma máquina mais sofisticada, outra menos sofisticada. Ou terceiros, né? Porque as suas empresas hoje em dia interagem com muitas outras empresas. Então, exemplos de, por exemplo, no pessoal de healthcare, ele tem toda a estrutura, mas ele também tem um monte de médicos que tem que trabalhar lá, que chega lá e vai acessar. Exato. E a gente consegue, por exemplo, que esse médico super caro, que esteja em outro lado, consiga fazer uma análise de uma ressonância magnética em outro lugar. À Sem distância. precisar ter dar dentro do escritório, dentro do ambiente do hospital, ele consegue a mesma performance que ele estaria ali dentro. Então, a missão da gente é todas as pessoas com segurança, com experiência, porque não adianta nada eu entregar e ser super lento, né? Levar um boot de 5 horas para conseguir fazer. A imagem está ruim, a imagem é tão boa que consegue até exames de imagem, você está vendo? Todo mundo. Essa é a missão que a gente trabalha para que seja um ambiente de uma virtualização que você esteja colocando, uma VDI, ou seja, por SaaS, para um developer, a gente vai falar um pouco mais, que a solução mais recente que a gente trouxe é uma solução que vocês que têm developers podem usar para ser mais rápido, mais barato. Então, a gente continua e vai continuar expandindo isso. Então, o que vocês estão vendo na frente a gente trabalha com esses conceitos. Como é que eu dou produtividade para o usuário e para vocês, que eu acho que a maioria que está aqui dentro é produtividade para o pessoal que toma conta disso. Como é que a gente dá segurança? Cada vez mais os ambientes são atacados, né? Vocês sabem disso, vocês vivem isso. Então, onde tem ataques, essa é uma parte que a gente é muito forte, por isso que você vê esses mercados. E o outro ponto que vai na vida de vocês até mais forte do que para o usuário é como é que você otimiza o que você já tem. E a gente vai falar um pouco disso, porque o ambiente do mercado, que todo mundo está vendo, é um crescimento de custos de hardware muito forte. Sim. E a gente estava brincando antes, tem uma notícia ruim, uma pior e uma boa. A ruim subiu muito o preço do hardware. A pior, vai subir mais ainda. Perfeito. Então, essa tendência de crescimento, a boa Fora a gente tem escassez, né? Que pode a gente tem acontecer uma também. forma
de entregar isso com o Citrix, que você vai conseguir otimizar seu investimento. Sem dúvida, perfeito. E quando a gente fala de redução de custo, né, isso é intrínseco mesmo na estratégia da plataforma da Citrix, né? O que a gente observa hoje no mercado, os clientes eles precisam atender às demandas que vão surgindo, né? Sim. E com o passar do tempo, né, sem uma estratégia de plataforma, você começa a trazer soluções e soluções e soluções de mercado para conseguir desenhar ali aquela sua estratégia de segurança, de produtividade, de observabilidade. E aí, quando você se depara com isso, você tem 7, 8, 9, 12, 20 players entranhados dentro da sua infraestrutura. Painéis diferentes, conhecimentos diferentes, atualizações diferentes. Exato. E isso gera uma complexidade. Então, se está complexo, poxa, eu tenho menos produtividade, né? E é legal a gente observar que no nível gerencial, controlar os contratos e renovações dessas soluções é desafiador. Né? Então, isso traz um trabalho operacional. Tecnicamente falando, quem é o administrador disso precisa ter uma curva de aprendizado de todos esses produtos para conseguir ter agilidade. Senão, se torna uma dependência, né, de várias e várias empresas. Você perde agilidade com isso. E no dia que dá problema, ele tem que ficar olhando 10 soluções diferentes para poder tomar conta. Exatamente. Por isso que a gente se coloca numa posição meio única no mercado, em que os competidores, a gente tem competidores por componentes. Exato. Ninguém entrega esse conjunto como um todo. Exatamente. E aí, para o pessoal que está ouvindo, né, ele ter um painel, ele ter tido um conhecimento, ele ter um fornecedor de serviços, que é o que ele atende, que trabalha com o Citrix, a vida dele é muito melhor para o dia a dia e para os casos quando as coisas dão errado. Sem Porque dúvida. em IT, de vez em quando as coisas dão errado. Boa. Exato. Eu acho que essa é a ideia, pessoal. Mergulhar, né, nesses 3 principais pilares, né? Produtividade, segurança, redução de custo e como a nossa plataforma pode aderir tudo isso, né? Perfeito. É o processo de fim a fim, né? Então, a Citrix entregando todos os produtos que ela tem hoje em dia dentro do próprio licenciamento, a gente consegue ver que ela consegue operacionar tanto da parte de observabilidade, segurança do trabalho do usuário, como que esse usuário em si está trabalhando, até a virtude dele, que é enxergar a aplicação e trabalhar, basicamente. Isso, então, perfeito. esse meio inteiro, a Citrix, ela te entrega com prontidão, com todas as soluções. E essa plataforma é interessante comentar que ela é viva. O que eu quero dizer com isso? A gente está falando agora aqui já nesse slide para vocês verem do HMC, que é o contrato que a maioria dos clientes aí terão ou tem já, que estão aqui na conferência. Os produtos foram adicionados até em tempo vigente de contrato, tá? Então, por exemplo, né, a parte de Uber Agent, que é o nosso, que eu vou comentar depois, que é um agente de observabilidade, tanto de performance e segurança, ela apareceu em contratos em vigência. Então, o cliente já tinha ali feito uma aquisição no contrato de uma quantidade de licenças, mas a gente foi lá e colocou para eles. E agora, recentemente, com o ZTNA nossa ferramenta de SPA, que é Secure Private Access. Então, o licenciamento para uma pessoa que gerencia uma empresa, ele tem que ser moderno, na minha opinião. Assim. Você tem que ter opções para enfrentar os problemas. E com o Citrix, eu acho que é um super coringa, super moderno, porque está aqui. Sim. Se você precisar resolver alguma coisa, qualquer desafio que venha aí de segurança, produtividade, etc., se você tem, está à sua disposição, e muitas das vezes numa quantidade absurda de licenças, porque muitos desses produtos que eu vou comentar aqui são ilimitados, ou que tem uma quantidade gigantesca de licenças, mesmo em contratos menores, e isso pode dar para vocês ideias grandiosas. Não pensar só num caso de uso específico. Perfeito, eu João. tenho um setor específico onde eu preciso proteger a informação e no que aquilo ali não vazar. Por que não pensar em todos os funcionários? Por que não pensar em todos os funcionários e parceiros? A ideia da plataforma também é pensar grandioso. Não ficar mais pensando só em casos de uso específicos e me abranger essa ideia para mais gente. Tá? Por causa das quantidades e da nossa capacidade também. A gente vai falar na sequência, né? Legal. Que é esse próximo slidezinho aí, né? Então, Maravilha. desses itens que vocês têm aí, vendo aí na tela, muitos deles são ilimitados, como Device Trust, nosso SPA, que é o ZTNA, ferramenta aí de acesso seguro, Uber Agent de observabilidade, e também o ZenServer é praticamente limitado, eles são 10 mil CPUs, né? Então, E quando você diz CPUs, não são não os é core, cores, né? São pastilha a mesmo. pastilha mesmo, CPUzão soquete mesmo, Então né? é praticamente limitado. É difícil se alguém tiver mais que 10 mil CPUs, é data center e olha lá, para pegar esses 10 mil vai ser difícil. Então, é super poderoso. E aí,
eu vou comentar brevemente sobre alguns desses produtos aqui, depois a gente dá um deep dive, Em e cada comentar sobre ele. Legal. Até agora, o VDI a gente não vai falar por enquanto, vai ser no próximo slide, que a gente vai relembrar que a gente é muito bom nisso. Líder não é à toa. Mas vamos falar um pouquinho sobre os demais aí, e vocês podem completar aí com os meus detalhes aqui. Perfeito, Zen João. Server, plataforma de virtualização, tá? Provavelmente vocês já devem ter aí implementado aí soluções aí de virtualização tradicionais de mercado, né? Porém, a gente também tem a nossa, né? É uma ferramenta que pode somar em outros casos de uso, né? Poxa, eu já tenho ali um ambiente de hiperconvergência super estruturado, performático, para o meu caso principal da empresa que não pode ter nenhum tipo de soluço de performance. Ótimo. E para os outros casos, em filiais e terceiros, etc., que você queira fazer uma solução local. Perfeito. Lembre-se que você tem agora um hypervisor da Citrix com suporte, tanto de implementação, segurança, patches atualizados. Está à disposição. Quantidade gigantesca. De novo. Você foi cirúrgico nesse ponto, João. Grandioso. Porque é o que você comentou. Poxa, eu tenho 10 mil CPUs dentro da minha licença Citrix, né? É praticamente ilimitado, como você falou. Mas o intuito da Citrix é você remover todos os hypervisors da sua infraestrutura, colocar os em server. Não, esse não é o objetivo, pessoal. E eu acho que está aí o ponto na redução de custo, né? Poxa, eu estou bem estruturado em uma nuvem híbrida. Eu uso AWS, eu uso GCP e eu tenho uma solução de hiperconvergência dentro de casa. Mas e um caso de uso de homologação IKEA, por exemplo, ou servidores que você comprou no passado, que está com um hypervisor, né, de uma solução que os preços estão aumentando gradativamente. Perfeito. Eu duvido que todo mundo tem bala, por exemplo, colocar hiperconvergência e cloud para 100% dos workloads. Para 100% dos workloads. Se você tiver, ótimo, que bom. Mas é provável que não tenha. Então aí você vai compondo, né? O QA que você comentou. É uma possibilidade de uso, né? Ou mesmo para um caso de uso específico, né? A gente faz um trabalho imersivo em infraestrutura e o que a gente nota? Clientes que precisam fazer todo o refresh do data center deles, a licença está vencida, ele precisa renovar a licença, mas o hardware ainda tem vida útil. Sim. Poxa, esse hardware ainda tem um fôlego de mais 3 anos. E aí o que ele se depara? Caramba, chegou uma conta agora de renovação absurda, gigantesca, e eu tenho esses equipamentos que têm vida útil, eu não posso descartar. E o hardware novo vai custar muito mais do que ele pagou antes. Exato. Então, é como eu comentei no início, né? Com essa plataforma, a gente consegue desenhar algo tailor-made. A gente olhar a sua situação e o seu desafio e encaixar da melhor forma o potencial de uso, por exemplo, de um Zen Server, né? Isso, boa. Mas assim mesmo pros isso demais. no tradicional, né? A gente tem sempre esse debate, né? A cloud vem com ondas, né? O que a gente sabe é que essas coisas mudam, né? Os clientes têm que estar prontos para poder... A gente fala, é tudo híbrido. Por isso que o nome chama hybrid, né? Exato. Uma hora você precisa estar muito on-premise, uma hora você precisa estar numa nuvem, você precisa estar multi-nuvem. Você quer fazer... A gente ajuda a fazer toda essa migração. Que você consiga operar num ambiente que faz sentido para a sua empresa. Perfeito. E usem. Eu acho que o Zen Server é uma história antiga da gente. A gente deu um fôlego novo há 2 anos nele. Está vindo já na próxima nova versão. Que a gente está com... Acabamos de voltar dos Estados Unidos. O maior utilizador de Zen Server do mundo está falando, libera lá a mais rápido, porque está tão melhor a eficiência. Estou melhorando 15% a eficiência do meu hardware usando. Então... Tem muita coisa que a gente pode fazer e aquele ponto inicial. É Citrix, mas para mim pode usar fora de Citrix. Legal. Maravilha. Bom, Seguindo João, aí, próximo, a gente tem todos esses, a gente vai entrar no detalhe em cada um. A gente vai entrar em detalhe, por isso que eu não vou ficar ali fervendo em cada um, porque a gente vai explicar ali um pouquinho de cada um deles, só para dar um overview. Às vezes o colega precisa sair no meio da conferência, mas eu quero que vocês que estão aí lembrem, provavelmente você tem um contrato Citrix aí, um licenciamento Citrix, você tem um HMC e tem tudo isso. Eu vou falar rapidinho sobre eles e a gente vai descer em detalhes já. Beleza. Segundo da lista ali, o Device Trust, nossa ferramenta aí de cara crachá, validação postural em tempo real, tá? Terceiro, que eu comentei aqui recentemente, a gente tem 2 meses, 1 mês e 2 meses que a gente acabou de adicionar, que é a nossa ferramenta de ZTNA, o SPA, Security Private Access, né? Então, de novo, para contratos existentes de HMC, agora vocês têm acesso ilimitado ao nosso ZTNA. Eu quero substituir uma VPN, quero criar casos de uso para outras pessoas que não sejam só para os que eu já comprei ali. A gente vai falar sobre isso já.
A gente tem uma parceria com a Microsoft também, então clientes que tenham Windows 365 podem utilizar ali o Citrix para fazer toda a gestão, camada de segurança e acesso, sem contabilizar as licenças adquiridas. Então, é um benefício. O Windows 365 é aquela licença que você compra uma maquininha da Microsoft, né, já que tem o Windows dentro dela. E é o ponto de evitar mais um painel para vocês estarem tomando conta. Você gerencia tudo dentro do mesmo painel que vocês estão acostumados. Perfeito. E, João, eu tenho um caso de uso interessante para isso, né? Um cliente nosso que ele acabou de passar por um processo de M&A, ele adquiriu uma empresa, era um cliente de Citrix base instalada, e essa empresa que ele adquiriu tinha um número de uso absurdo de Citrix W365, né? O Windows 365 da Microsoft. E aí, por ele já ter o Citrix dentro da estrutura dele existente, ele tem ilimitadamente as licenças para gerenciar a solução da nova empresa que foi adquirida, que está sobre o Windows 365, Entrou no guarda-chuva. consumindo as licenças dele. Isso. Não bilhetando ali. Poxa, e se eu tiver 1000 Windows 365, 10.000 Windows 365, 100 mil, ou 100 mil, quando a gente fala ilimitado, é ilimitado mesmo, né? Você pode plugar toda a plataforma Citrix para gerenciar essa solução. Isso foi bem interessante, né, no modelo de M&A desse cliente, porque se tornou uma estratégia de adoção ali, simplificação de onboard. E é um dos casos tradicionais de Citrix, né? Empresas que adquirem outras precisam ter ambientes legados das outras. Como é que faz isso? Exato. Você consegue fazer isso tudo com a gente. É muito tradicional isso. E trazendo o Windows 365 para dentro da plataforma do Citrix, a gente consegue utilizar todo o aparato de soluções, né? Então, Policy Citrix, todo o processo de gate, o protocolo, que é o ICA. Então, toda a questão de performance, otimização, policies, políticas relacionadas. A gente traz a excelência para esse caso de uso. Né? Que talvez não tinha antes, ele chegava até a página 2, agora a gente vai deep dive. Excelente ponto, Thiago. O próximo item aí, nesse caso aí, é o Uber Agent, que é a nossa ferramenta de observabilidade, né? Então, eu consigo com ela, de uma maneira bem simples, ter toda a visibilidade, não só do ambiente Citrix, né, dos VDAs, vamos dizer assim, mas também de quem acessa o meu ambiente em relação à performance, né? Para o talento, o acesso a uma aplicação, a gente consegue ver agora a máquina do dispositivo final, o que de fato ali está lento. Então, toda a parte de performance a gente consegue observar. Utilização, né? Que os usuários utilizam mais ou menos nesse dispositivo, tanto de apps físicos, apps instalados locais, quanto web. E também uma parte de segurança, né? Eu consigo validar ali dentro desse Windows ou Linux, por exemplo, se ele tem um hardening de segurança mínimo para que ele entre ali num critério de segurança da empresa, e se não tiver, eu dou uma pontuação negativa e a gente começa ali a validar se está tudo certo. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Legal. Já. Ilimitado também, né, Ilimitado. Legal. Então, um cliente serve que só tenha de virtualização. 300, 400 licenças de Citrix, né? Isso era uma dúvida que muitos clientes trouxeram pra gente, né? Poxa, agora que eu posso usar o Uber Agent, eu posso instalar, então, em 400 dispositivos? Perfeito. Porque é a quantidade de licença que ele tem, Isso, né? esse é o conceito que a gente tem de que a gente tem que ajudar as empresas, e não adianta dar segurança, dar a observabilidade num pedaço. Perfeito. A ideia é que isso te ajude a tomar conta de uma forma igual para todo mundo. Legal, muito bom. O próximo é o Unicom, que é eu acho que, se não me engano, é a mais nova aí, empresa aí que a gente adquiriu recentemente, né? Que é uma empresa que a gente trouxe agora, que tem um sistema operacional específico, construído tanto para foco em segurança e acesso remoto e browser, né? Acesso para páginas web. E aí eu caso até com uma pergunta que está aqui no chat falando de parte de segurança, né? Como o colaborador controla o dispositivo pessoal, os dados que ficam ali. Para esse tipo de caso de uso, a gente não só tem políticas ali para proteger que o dado saia do ambiente virtualizado, mas se ele saiu, a gente tem ali o Unicom, né? Que a gente substitui agora o Windows das máquinas locais e tem todo o controle agora do sistema operacional também. Esse cara, por exemplo, ele é um sistema operacional read-only, ou seja, não tem como ali um vírus ou um malware atacar ele, porque não tem o que ser alterado ali. E os dados que o usuário talvez possa salvar no dispositivo, ele é efêmero também, né? Se ele fizer um reboot, ele perde e ele não consegue extrair ele do dispositivo local, e o disco ainda é criptografado. Então, assim, respondendo um pouco já da pergunta aí do Miguel que está no chat, a gente agora controla o dispositivo.
E aí tem só um último ditado, assim, que é assim, ó, se a gente controla o dispositivo, a gente controla a experiência agora por completo. Porque a gente antes tinha o controle das aplicações, do meio, que é a parte de networking, né, com Netscaler e outras coisas, e agora também do dispositivo, com observabilidade e o controle do sistema operacional. E eu acho que é a flexibilidade para os usuários, né? Então, por exemplo, desde um ambiente, os maiores casos de uso dessa é uma empresa que a gente comprou, são bancos em que eles jogam. O maior caso que a gente publica é 120 mil usuários, todos usando em cima do Unicom. Legal. Por quê? Porque eles são neuróticos com a parte de segurança. Então, eles queriam ter todas as máquinas com todo o processo que evitasse qualquer chance de penetração de entrar no sistema operacional. Isso é uma. No Brasil, a gente também acha que tem assim, o cenário que deve ter nas empresas é um monte de máquina ainda com Windows 10 que não deveriam estar sendo usadas porque elas não têm mais updates. O que eu faço com essas máquinas? Um monte está ótimo para ser usado. Você pode fazer só como SaaS, dentro do tradicional nosso, ou você pode falar assim, não, eu quero dar uma experiência completa, do boot até cima. Pode trocar e está aí dentro. E, de novo, não é atrelado ao número de licenças da Citrix que você tem. Você pode usar para todos. Então, é um produto ainda novo para a gente colocar aqui dentro. Eu acho que gostaríamos que tivesse mais gente experimentando, mas é muito poderoso em termos de segurança que você pode dar ou de reutilização. São duas vertentes completamente. E a gente custo e segurança. Exato. E a gente tem caso real do Unicom, né? Um caso que não estava aqui no roteiro, mas vocês me fizeram lembrar. A gente tem um cliente que ele tinha mais de 1.000 dispositivos, né, Team Clients e Smart Clients, que eram equipamentos que ainda tinham uma sobrevida, né? Ele conseguiria ganhar um fôlego ali de mais uns 2, 3 anos, só que o sistema operacional daquele Smart Client, ele estava defasado, parou de atualizar, já não era compatível. Poxa, por que não colocar o sistema operacional Unicom? O que o cliente ganhou com isso, João? Ele evitou de fazer uma recompra desses 1.000 Team Clients. Então, se a gente fosse fazer uma matemática, né, simples aqui, se um Team Client custa R$3.000, né, eu acho que é muito mais do que isso, mas por uma conta rápida. Se um Team Client custa R$3.000 e eu tenho 1.000 para trocar, é um investimento de 3 milhões. Né? É um investimento alto. Né? Agora, se eu já tenho o Unicom dentro do meu licenciamento e colocar, eu evito esse investimento. Ou seja, é um retorno de investimento que a gente trouxe para o cliente. Isso foi um dos motivadores. Mas como que o projeto ganhou sucesso? Porque é um sistema operacional leve. O Smart Client, ele performou melhor com o Unicom do que o próprio sistema operacional que foi desenvolvido para ele mesmo. Então, isso foi fantástico, né? E a gente ganhou essa sobrevida. Muito e aí, conectando com o exemplo do Loureiro, a gente pode fazer isso também para notebooks, desktops que estão com o Windows 10 defasado. Poxa, preciso atualizar o Windows 10 ou recomprar notebooks ou recomprar desktops. Eu posso colocar o Unicom ali, ter suporte do sistema operacional. Isso é importante, pessoal. Se der problema, você vai ligar para a Citrix e a Citrix vai suportar o SO. Vai te apoiar nisso. Então, isso é um ponto interessante para você que está no dia a dia operacional conseguir ter possibilidade de viabilizar dentro do seu contrato já existente. E com gestão desses devices. Para você que vai controlar, você consegue entregar as coisas na ponta. Exato. Não estou te dando um sistema operacional sem nenhuma ferramenta de gestão. Tá uma ferramenta junto. Legal. Perfeito. Então, o Unicom entrega redução de custo, segurança e observabilidade e gerência de todos os seus endpoints. Né? Então, a gente tem casos do cara que só quer por segurança. E os caras mais neuróticos de segurança usam isso para não ser atacados. Aí você também tem no caso de utilização em hardwares que você quer continuar utilizando. Perfeito. Só uma dúvida do Rafael aí, já a gente vai entrar em detalhes aí do SPA, Rafael, mas assim, a parte de gerenciamento e validação postural antes do login, ela pode ser feita sim, Windows, Mac, OS e Android ainda não está oficialmente no nosso roadmap oficial. Já a gente comenta algo sobre isso um pouco mais para frente, tá? Mas dá para fazer tudo isso aí. E para finalizar ali com chave de couro, como eu gosto de dizer, por último, não menos importante, o Netscaler é a nossa ferramenta de ADC, como colocamos ali no início da apresentação, assim, super utilizada no mundo inteiro. Assim, o Ricardo comentou a questão de Pix, né? A maior parte dos Pix passa para o Netscaler também. Entre outras coisas, a gente vai descer em detalhes ali de como que a gente utiliza o Netscaler para fazer a entrega de aplicações e publicar as coisas para fora da empresa de maneira segura e escalável. Né? Isso é uma coisa importante. Com, de novo, o lado de
otimização de infraestrutura. Como é que você consegue fazer com que Mais com menos. essa parte toda a parte de encriptação que você tem que fazer, ele tira de dentro das CPUs que estão rodando. E tem uma novidade que a gente vai falar sobre a parte de certificados. Legal. Gestão de certificados de segurança que cada vez ficam com tempos menores. A gente tem uma ferramenta dentro dele também. Então, Perfeito. se tem um produto que somos apaixonados e acho que tem um potencial muito maior da gente estar usando, é a parte do NetScaler. E Boa. tá na licença Universal, né? Isso que é Isso. interessante. Sim, Já é um isso. produto que tá ali para Tem possibilidade. 1000, se não me engano, eu não coloquei, mas são 1000, Gigabits por segundo. A única limitação que ele É. tem nessa 1 licença terabit. é 1 terabit por Ou segundo. seja, muita é coisa. 1 tera de throughput por segundo Isso. e quantidade de instâncias, né? Ilimitadas, Ilimitadas, reservas, que é a parte de monitoração, observabilidade de cada app, que Legal. antigamente também era comprado separado, a gente acabou Boa. com tudo isso. Então você pode monitorar todas as apps da sua infraestrutura, saber de ponta a ponta como é que está a performance dela. Perfeito. É Excelente. super importante, tem um potencial incrível de utilização isso. Legal. Boa. E tendo uma visão, pessoal, então, dessa plataforma, né? O que é interessante aqui nesse desenho, João? Eu acho que nesse cara aqui, eu queria... É bom a gente só para relembrar, a gente não tá com foco em VDI, né? Mas Perfeito. vai relembrar que a gente é referência, né? Sim. Então, assim, muitas vezes, às vezes, o pessoal esquece que a gente é líder nesse negócio e que a gente faz todo o processo de automação, orquestração, entrega de aplicativos e desktops virtuais para qualquer nuvem, tá? Então, o cliente está usando o Azure, AWS, GCP, On-Prem, Nutanix, Hyper-V, VMware, o nosso Zen Server. A gente vai entregar aplicações desktops virtualizados ali em relação ao nosso VDA, ali a parte de virtualização, tudo de maneira automatizada, interligado ali com todos eles, e para vários casos de uso, né? Que nem sempre a gente lembra, mas super importante, que é o Remote PC. Poxa, eu quero acessar um computador em cima da mesa, não quero fazer uma aquisição de uma máquina nova, ou um servidor, colocar um espaço específico para o cara. Habilita ali, se o colaborador tem um computador em cima da mesa, instala ali o agente do VDA Ele e dá para acessa ele de uma qualquer oportunidade de trabalhar de casa 3 vezes por semana, sem ter que ficar comprando novos acessos em servidor, né? Todo mundo já sabe, acessa o Windows Server ali, aplicativos desktop, ambientes multi-session, né, VDI. Mas uma coisa super underrated, vou colocar assim, que é a parte de Linux, tá? Por que virtualização em Linux é super importante no meu ponto de vista? Cada vez mais o Linux está se tornando mais compatível com as coisas, tá? Então, primeiro ponto. Segundo, cada vez mais ele está mais performático e estável. E terceiro, o custo. Para você entregar ali uma solução que roda em cima de Linux, né? Se de alguma forma você conseguir emular ali com Wine ou fazer algo nativo, você não paga licenças adicionais, né, para ninguém e tem um custo muito menor para fazer essa entrega. Então pensem nisso. Eu acho que Linux eu vou construir uma coisa assim que eu vou ter que ficar dando manutenção, etc. Tá, se você economizar milhões de reais, vale a pena montar um time só para ficar fazendo esse tipo de customizações e gerência de aplicativo customizado para Linux. Então é uma coisa que vale muito a pena. De novo, multi-cloud, né? Então dá para colocar um Linux no Azure, em qualquer lugar que a gente vai entregar isso de maneira segura e rápida. Eu acho que assim, a gente não quer falar tanto agora, mas tem uma pergunta lá do Miguel sobre como é que eu faço acesso quando a máquina é do usuário. Pessoal, vale né? pegar. Um desktop pessoal, como que eu protejo os dados? Bring Né? your Esse aí que eu falei com segurança local, eu falei do único, né? Que Mas a gente agora ponto controla o sistema mas não operacional. precisa só o único, né? Se ele for um acesso no workspace tradicional ou um VDI completamente, Sim. você em qualquer máquina, e inclusive você Não pode, extrai nenhuma informação. juntando com o SPA, você pode colocar políticas que vão variar do estado daquela máquina. Verdade. Certo? Perfeito, excelente ponto. Essa pergunta, Miguel, é bem interessante, porque imagina que toda a proteção, quando a gente olha para a Citrix, ela é contextual, a gente pode adaptar. Então você comentou assim, né? E se um colaborador utilizando um desktop pessoal, né? Que eu não tenho controle sobre ele, será que aquela máquina está atualizada? Será que tem antivírus? Será que não tem um malware ali? Você não tem controle sobre ela. E ela está se conectando ao Citrix e acessando o ambiente, né, corporativo com dados sensíveis. A Citrix, ela mitiga tudo isso. Né? Então a gente tem
políticas tradicionais, que são políticas mais básicas, né? Que eu posso fazer com que o usuário não transite nenhum dado ali, ele não consiga copiar um arquivo da máquina local para a máquina do VDI e vice-versa, ele não consiga copiar contextos e textos dentro desse ambiente, eu bloqueio de fato o clipboard, o copy-paste. Como também eu posso criar um contexto situacional de que, se esse usuário, porventura, tentar se conectar a um ambiente Citrix e ele não estiver acessando de um desktop padrão que foi estabelecido por mim, eu bloqueio esse acesso. Exato. Eu não permito esse acesso. E isso a Citrix consegue fazer em tempo real. Poxa, o usuário está no trabalho, no tempo desktop real dele, no desktop lá da empresa, que está no domínio, tem o antivírus, o Windows tá atualizado, acessando o Citrix. Preciso correr para casa. Foi para casa, deixou o notebook lá, pegou o notebook da filha, né, que usa lá para brincar, jogar, enfim. Tentou se conectar no Citrix. O que eu posso ter de policy ali investigando? O desktop está no domínio? Tem antivírus? Está atualizado? Eu consigo colocar uma série de parâmetros de segurança para impedir com que ele se conecte, mas se você não quiser impedir, você consegue criar políticas para gravar a sessão dele enquanto ele está trabalhando, você consegue bloquear a transição de arquivo, você consegue ter uma solução, né, que é o... Agora me fugiu o nome, que faz o controle de anti-malware, keylogger. O Web Protection. O Web Protection, né? Então o Web Protection da Citrix, ele pode bloquear o screenshot. Se tiver algum malware ali captando, né, digitação keylogger, o Web Protection criptografa isso. Tudo isso é possível. Muito bem colocado. Tá? A gente protege assim, do dado não ser extraviado. Né? Exatamente. E você tem até um demo muito legal que vocês fizeram com o Device Trust, usando outra ferramenta. Exato. Tava com o carro aqui e saiu andando do escritório, chegou no raio que você definiu, ele para de acessar. Isso mostra... Isso em tempo real, né? Isso. Como é então, adaptativo, ele não vai só avaliar durante o processo de login do usuário, a autenticação. Ele avalia em tempo real o modelo de acesso desse usuário. Né? Então, se esse usuário ele mudou de dispositivo, roubou a sessão para outro tipo de endpoint, ele vai avaliar como que está esse meio de acesso. Legal. Eu posso limitar o acesso por meio de condition access, que nem o Gabriel falou. Acesso condicional, então, isso aí. Se esse usuário não está com o notebook da empresa, vamos supor que eu não quero bloquear, porém eu quero restringir algum tipo de acesso para esse tipo de caso de uso. Então, vou limitar o copy and paste, limitar até mesmo o cara tem que ser produtivo. Você vai bloquear o acesso completo do usuário se é uma ferramenta. Se ele quer abrir um ticket, qual que é o problema de abrir um ticket em qualquer computador? Ou uma intranet, ou você vai criar um acesso condicional para esse colega. Não vai, né, já dar um tapa na mão já direto. Exato. Vamos por partes ali, né? Tudo isso vinculado ao caso de uso, né? Então, hoje em dia vocês têm o Device Posture e o Device Trust como soluções ali de entrega complementares. Com Condition Access, né? Vamos falar sobre isso já, então, um pouco mais de detalhe. Boa. E aí eu vou pedir para avançar, próximo slide, a gente começar um pouco agora, descer um pouco o nível para algum desses produtos que eu comentei, como esses produtos casam com os dia a dia de vocês, os casos de uso que possam acontecer. O mais novo aí do pacote que a gente tem na nossa plataforma é o Security Private Access, que é a nossa plataforma de ZTNA. Basicamente, em linhas gerais, o que eu posso fazer com ele? Entregar ali as aplicações sem ser virtualizadas a partir de agora. Então, assim, TCP e UDP para os usuários finais, fazendo todo um processo de validação postural. Então, não vai acessar ali o ambiente, a não ser que a gente passe, né, por um cara crachá restritivo, né? E como uma arquitetura de ZTNA, a gente não entrega ali, diferente do VPN, um contexto de segmento de rede inteiro. A gente vai entregar um app específico para ele que eventualmente não tenha ali a possibilidade de ter um ataque lateral, né? Então, a gente vai entregar ali só o acesso pontual, com o mínimo de privilégios possíveis, tá? Então, esse é um ponto interessante. E aí, a gente começa a pensar, né? Então, se eu consigo entregar ali agora qualquer tipo de aplicação TCP e UDP, esse caso também entra aplicações web. Por quê? A web é 443, a web é 8080, a web é 80 às vezes. Você vai ter ali uma aplicação que você não colocou ali um certificado, não está com HTTPS. Então, eu consigo também utilizar um browser para acessar ali os aplicativos locais que estão ali dentro da sua rede, né? Perfeito. Então, a gente começa a pensar, poxa, a minha empresa já tem uma solução de ZTNA? Já comprei ali, eu tenho ali 200 usuários, ali 300, acessando ali, já tem uma solução de ZTNA. Vamos pensar. Aí, o resto da empresa está fazendo o quê? Ali, às vezes, eu publico na internet. Então, eu vou dar um caso de uso que aconteceu recentemente.
trabalhei numa empresa, uma seguradora. Eles tinham aí uma quantidade total de acesso de mais ou menos 30 mil funcionários, terceiros e colaboradores, assim, vendedores, que fazem parte do conceito como um todo. E, recentemente, eles adquiriram ferramenta de ZTNA para uma quantidade, um caso de uso específico. Beleza, tem ali os 1000 acessos para um caso de uso específico de uma aplicação que precisava ali de segurança sem virtualização. Aí, beleza, chegamos tarde. Nossa, acabou de colocar, tem só 2 meses a ferramenta aqui na plataforma. Ou seja, ele adquiriu, implementou, Ele recente. já implementou, a gente vai trocar. Nossa, a gente não vai Difícil, trocar, né? a gente já adquiriu. Mas eu falei, não, calma lá. A ideia não é trocar esses aí, então, que você já adquiriu, já está rodando. Ótimo, já pagou, está funcionando. Ele tem a solução ali que você já estudou e tem os mínimos requisitos para você. Ótimo. Agora a gente vai pensar agora de maneira grandiosa. E todos os outros terceiros, todos os outros Mais vendedores... cases, né? São 30 que mil, vocês né, João? são 30 mil. Que vocês têm... que tem acesso a plataformas que provavelmente deve estar exposta na internet. Tá exposta na internet. Que é um perigo de segurança enorme. Que é um perigo ali de Certeza. extravio, ou tanto de acesso ali de... não só de extravio de dados, mas também de invasão. Que você pode tirar isso da internet e todo mundo que acessa o ambiente de vocês agora vai passar por um processo de validação postural e ter o mínimo acesso possível. O SPA agora é limitado, pessoal. Então, assim, eu gostaria que quem estivesse aqui pensasse e pensar grande. Beleza, eu já tenho ali uma solução específica de VPN ou até de Citrix virtualização para um caso de uso específico, mas eu preciso atingir uma quantidade de usuários muito maiores só entregando ali uma porta, uma página web específica. Lembra que vocês agora têm um SPA para isso, tá? João, fantástico isso que você comentou, porque se tiver algum cliente hoje passando por um processo, né, de RFI ou aquisição de uma solução de ZTNA e ele já tem Citrix, Não se já é um preocupe. modelo... Poxa, você já tem isso na sua licença. É, Isso é redução de exatamente. custo que você Redução leva de para a custo na companhia. veia E aí o exemplo que você deu, o cliente acabou de comprar uma solução, É isso. né, e aí o que o Loureiro comentou, as funcionalidades da Citrix concorrem com soluções de mercado. Então imagina que, pessoal, na nossa plataforma, o SPA é uma parte, é um pedacinho que concorre com um produto específico que você tem disponível. Então, se o cliente adquiriu e já implementou, poxa, é difícil tirar. E aí eu me coloco no lugar do Sim, cliente. O cara já comprou. Né? Às vezes Já ela tem uma acabou de feature ou outra comprar, que a gente não tem, acabou de por causa de um caso implementar, específico, né? E você voltar, poxa, você vai ter que tirar agora, você já... Não, é complexo. Mas o exemplo que você deu de adoção é muito bom, porque são 30 mil funcionários que não estão nesse modelo, É isso e aí. aí sim você pode tirar proveito dessa funcionalidade que já está na sua licença. Né? Exatamente. E na próxima renovação ele pode olhar como é que está a performance e ver se vale a pena ter mais um contrato ou não. Perfeito, Tá. perfeito. Provavelmente vocês estão vendo aí na tela também o Chrome, né? Que aí tá ali o Chrome Enterprise Premium. Só para lembrá-los que a gente agora tem uma parceria com a Google, que a gente, num contrato adicional, aí já não está incluso só no nosso HMC, você pode ter também o Chrome Enterprise, que é o quê? Além de eu fazer o acesso seguro às minhas aplicações como um todo, né? Seja TCP, UDP, web ou virtualizado que seja, eu também tenho o Chrome Enterprise que eu posso ter controle de DLP para as páginas web, tá? Então, Perfeito. todo o controle de copy and paste, proteção de, eu não posso imprimir, download, upload, marca d'água para web. E a gente integra as duas coisas. Integra as duas coisas. Então fica melhor até do que só uma solução Perfeito. separada do Chrome. Então faz um cara crachá para ele entrar nesse ambiente, todo faz a validação postural, ele acessa o ambiente de aplicações internas usando o SPA e tem ali o Chrome ali por cima para fazer o processo de DLP, para não vazar as informações ali das aplicações. Não quero que vaze um dado num paciente, não quero que vaze um dado num cliente. Pensar num negócio, um Pensar que contexto. todo mundo usa browser. E todo mundo tem um Chrome ali, tem um Chromezinho instalado. É um Chrome especial? Não, é o mesmo Chrome que está ali. Basicamente, você vai logar nele e já vai carregar as policies da empresa. Então, é uma coisa E mostra muito também prática. E é mais barato se comprar com a gente. Exato. Do que até com o Google. Pela parte da parceria, A parceria. de integrar dentro do sistema, que com isso a gente faz todo o processo comum de Perfeito. Citrix. Browser seguro, lembre da gente. A gente tem essa parceria com a Google, pode casar muito melhor. Legal, não. Importantíssimo esse ponto. Um ponto também que eu vejo que é coerente a toda a orquestração e controle de browser é que muita aplicação ela tá virando SaaS. Então, É isso aí. assim, muita aplicação está saindo do client server e virando uma aplicação SaaS, PaaS ali, controlada ali, gerenciado pelo próprio cliente. Mas qual que é o ponto? Como que você controla essa aplicação de fim a fim? Você tem visibilidade Perfeito. dos dados, né, que estão sendo compartilhados para dentro ou para fora, compartilhado ali, tem vinculado que a toda a proteger. plataforma, né? Então, a gente entregando esse processo de fim a fim, controle do próprio browser,
Isso é magnífico. Olha, eu costumo dizer que é o seguinte, todo mundo usa uma aplicação web. Perfeito. Os dados dos seus clientes provavelmente estão rodando ali nesse tipo de aplicação. Perfeito. Se você não faz um controle de DLP das informações que estão rodando no browser, você está assumindo risco. Muito Sem grande. dúvidas. Você está assumindo Porque risco. os Vou browsers assumir. Tem muito risco de Beleza. segurança. E Assume o risco, e se você assume a for ver o bucha. número de ataques cibernéticos, né, e as vulnerabilidades que estão É. sendo aprimoradas, né, até mesmo com o IA, você vê que o browser em si, ele é Exato. um ofensor, né? Sim. Muitos hackers estão explorando essas vulnerabilidades. Muito porque- mais rápido que anteriormente. Exatamente. E há é muito importante. tempo, né? É, e há muito a gente tempo. brinca que tinha umas criatividades intensas. Né? Você recebe o boleto, entra um script que troca o boleto, o código de barra e te manda para outra conta, pagamento. Boa. Porque ele faz na real time isso. Quanto tempo a gente tem? Só para saber, são Temos 11 mais 13? 30 minutos. 30 Vamos minutinhos, lá. bem, 30 bem, minutos. bem. Vamos Eu queria falar sobre o último caso aqui do SPA, bem rápido. Que pode acontecer. Muitos clientes virtualizam um Chrome, né? Perfeito. Por exemplo, para ter todo esse controle de segurança. Sim. Isso é excelente, sem ter que adquirir nada adicional, você já utiliza a licença Citrix que você já tem. Porém, para browser específico, não é a melhor maneira, se você for pensar, porque não escala. Consome se infra, você né? consome muita infra, né? Sim. Então, assim, eu tenho 300 usuários. Cara, você vai ter que colocar um monte de servidor Windows ali, com quantidade de CPU e memória gigantesca e não escala. Esse caso aqui é para escalar. É para colocar os 30 mil usuários sem ter que ficar gastando infraestrutura adicional. Você vai Perfeito, utilizar João. o próprio browser do usuário, o computador do usuário para fazer o acesso, mas tendo todo o controle de segurança, tá? Só queria colocar mais isso Ótimo, aí João. para vocês Maravilha. pensarem, né? De novo, pensar grandioso, como é ilimitado. Pense em todos os outros casos de uso que vocês não têm uma licença, mas tem. Só não lembra que tem, tá? Pessoal, e não se preocupem, né, que os detalhes, por exemplo, de cada uma dessas soluções, né, da plataforma Citrix, no final a gente vai lançar uma enquete para vocês. Nosso planejamento é fazer um bootcamp técnico, né, abordando cada uma dessas soluções, e a gente vai lançar uma pesquisa no final dessa live, né, e vai moldar um bootcamp com os desejos mais votados ali, tá? Se vocês Então, mais quiserem, a gente vai lá e então, dá uma... provavelmente não, com certeza o SPA vai estar Detalhada. na Boa. pauta, Assim, tá? não vai ser uma pesquisa, né? Vai ser um programa que a gente vai lançar ao vivo aí com vocês. Boa. Bora lá? Thiago já tá dando spoiler já. Sei. Ó, passando agora para o Unicom, né? Que são aqueles casos que você comentou. Poxa, eu tenho ali máquinas que já não são mais tão novas assim, mas que tem um fôlego. Eu tenho ali sistema profissional que nem sempre tem o suporte. Eu tenho thin clients que tem ali, às vezes, por exemplo, também um sistema profissional próprio para ela que está fora de suporte. Lembre que a gente tem o Ilux agora, que é um sistema profissional nosso dentro da família da Unicom, que é um sistema profissional basicamente baseado em Linux, né? Então, que a gente construiu, né? Então, a gente conhece que o tanto que Linux é um kernel seguro, né? Então, tem toda uma arquitetura ali de segurança pensado em primeiro lugar. A gente tem total controle sobre esse sistema profissional de maneira centralizada, principalmente para mexer nos botões de segurança. Então, de novo, por padrão, ele já criptografa o disco da máquina, ele já tira todos os acessos ali ao sistema de arquivos da máquina, a não ser que você queria colocar uma pasta temporária, por exemplo, tá? Então ele é seguro by default, né? É super leve. Então, assim, as configurações mínimas para rodar esse sistema profissional é 2 core e 4 GB de RAM. Então, você tira o peso, por exemplo, do Windows 10 fora de suporte inteiro, aquele monte de parafernália por um sistema profissional leve. Ele é modular, eu posso escolher quais apps eu instalo nesse sistema profissional de maneira automatizada, né? E principalmente a gente utiliza ele como? Eu vou colocar um sistema profissional em branco, com um browser e um ambiente virtualizado, por exemplo. Dá para fazer. É possível tá? também. Super levinho mesmo, tá? Para aquele trabalho offline, caso necessário. Offline, porque ele vai acessar um browser, vai querer acessar algumas coisas ali, pode ter uma coisa instalada na máquina, um app instalado no próprio sistema operacional, né? E, de novo, tudo isso feito de maneira centralizada. Então, eu tenho um portal de gerenciamento, que é um servidor que você instala aí no seu infraestrutura local, que você escolhe em detalhes o que a máquina pode ter ou não pode ter, qual que é o papel de parede, qual que é a configuração de segurança ali, o que está de aplicativo instalado e como que você faz o deployment desse sistema operacional. Então, faça um de para. Você tem um Windows 10 aí, rodando aí no Brasil inteiro e com seus usuários aí, clientes, fornecedores. Aí você quer fazer um processo de segurança de hardening. Cara, é bem complexo, porque você vai ter que ter várias ferramentas para você ter acesso a isso à distância. E mesmo depois disso, a gente
com Windows 10 ele costuma ser muito mais pesado. Ele exige uma máquina que esteja ali com performance mais em dia. E, ao mesmo tempo, agora atualizou a aplicação. Como é que você vai fazer um processo de rollout e atualização em um monte de máquina que está sem suporte, lenta na rua? Cara, tudo isso a gente automatiza com o Ilux, tá? Perfeito. Então pode cair muito bem. Aí aqui a gente tem alguns exemplos, né? Rapidinho aqui é um exemplo do sistema pessoal, mas pra vocês verem a carinha dele Pode mesmo, dar um play, tá? João? Pode dar um play. Legal. Aqui, basicamente, depois que você fizer um processo de logon, o logon, você escolhe o IDP que você quer. Eu tenho um Entra, eu tenho um AD, eu quero colocar um token, etc. A interface para o usuário é super tranquila, né? Ele vai aparecer os ícones dele que tem instalado na máquina ou que também está virtualizado. Já tem um browser ali também, para não ter que ficar virtualizando o browser mais uma vez, ele usa ali local. Até para usar ferramentas de Teams, ferramentas do Google Meeting, sem ter que ficar entrando no ambiente virtualizado, consumindo muita infraestrutura. Você usa no próprio dispositivo, tem uma experiência melhor do usuário, né? E você tem ali, entrando aqui em parte de Device Configuration, vocês estão vendo ali alguns detalhes de aplicação, hardware, o que você pode colocar de tela, você vai plugar no monitor adicional. Nesse exemplo aqui está habilitado. Mas tudo isso aqui é configurado de maneira centralizada e pode ou não estar ali à disposição do usuário. Posso delimitar isso. Delimita tudo. Para que ele não tenha acesso a configurações do SEO em si, né? Exatamente. Você pode habilitar ou não para ele. Em geral, a gente não habilita, tá? Você coloca ali só o mínimo para ele fazer os trabalhos dele. Então, assim, é o que eu comentei ali no início. Se a gente controla o endpoint, a gente controla toda a experiência do usuário. Porque ele entrando num ambiente de endpoint seguro, a identidade você que comanda. Todo o processo de validação ali, de token, etc. Logou. Todos os aplicativos que estão ali são controlados por você de maneira centralizada, tanto web quanto virtualizado. A máquina read-only, não tem condições de ter um malware dentro dela e assim por diante, né? Então, assim, são várias vantagens. Legal. E no próximo, bem rapidinho, eu não quero ficar deixando que o usuário acesse o ambiente como um todo, eu quero que ele já entre no ambiente de virtualização. Legal. Dá para fazer, é muito comum em Team Client, tá? Então, assim, modo quiosque. Modo quiosque, né? O cara vai logar, coloca ali as credenciais de IDP dele, ao invés de acessar o Ilux, né? Ele vai acessar direto o Windows, o Linux que tem ali por trás para ele. Esse exemplo, o Windows 365. O usuário não tem que mexer em nada na máquina, vai direto no ambiente controlado, centralizado ali, no Azure, no ambiente on-premise, qualquer lugar que seja. Perfeito. Olha que interessante, João. Fantástico. Então, você transformou então o dispositivo em um dispositivo velho, burro tá ali lá com o sistema operacional Unicom, que é super leve e entrega performance. E aqui nesse vídeo, o acesso centralizado, o usuário digita o usuário e senha dele. Acabou. A tela de logon já cai no desktop publicado para ele, seja um VDI. Aqui é um exemplo de um Windows 365, mas poderia ser um VDI, um hosted share, uma sessão compartilhada, rodando dentro de casa. E essa é a experiência, né? Tá juntando duas soluções, né? Unicom, 3 soluções. Unicom, Citrix na camada de virtualização e gerência e o próprio Windows 365 ali, que eu trouxe para dentro do DAS. Perfeito. Legal, se tiver dúvidas, comentários, vocês mandam aí que a gente comenta. Então, acho que o Gustavo mandou aqui se ele suporta features de multi-user, da mesma forma que o Ubuntu e Red Hat. Sim, você pode ali, que o usuário logue qualquer um na máquina, você pode escolher seu IDP, inclusive, eu tenho Entra, eu tenho, sei lá, outra coisa. Você faz isso de maneira estruturada e a gente tem até uma parceria com a Imprivata. Legal. Hospitais ali, a galera tem um crachá, em vez de ficar ali com dados do paciente ali no meio dos corredores, o cara bate um crachá, loga com o usuário, bate de novo o crachá, ele já desloga, o outro coleguinha que passou bate o crachá, já loga no profile dele, tudo de maneira super rápida, automatizada, multi-user, tá bom? Perfeito. Fala de Zen Server um pouquinho, de novo, aquilo que a gente falou no início. Não é a ideia nossa substituir tudo, apesar que dá, tá? Se você tiver ali vontade, eu quero fazer uma economia mesmo de infraestrutura, dá para você substituir seu hypervisor local. Mas não é esse o nosso intento. O nosso intento é dar para o cliente final, vocês aí, as ferramentas para você trabalhar caso apareça um workload ali que não seja o principal, talvez. Né? Você tem ali uma ferramenta de uma solução de hiperconvergência, mas para as outras, para as filiais, etc., você pode ter um hypervisor específico. O Zen Server, primeiro, igual eu comentei, ele tem uma quantidade de licenciamento absurda, né? Então, pode instalar à vontade aí, que a gente não vai ter limite. Você vai com suporte, tudo direitinho. Serve para qualquer workload agora. Há um tempo atrás, a gente só deixava, assim, né, por questões de contrato, rodar coisas Citrix. Agora, meu amigo, você pode colocar isso para qualquer coisa. Tá lá um hypervisor usando lá o Zen Server com aplicações de vocês, os clientes. Então, assim, não precisa mais atrelar com o ambiente de virtualização. Super importante. Terceiro, ele tem
todas as features necessárias para o ambiente de missão crítica. Posso configurar ali alta disponibilidade, ali com mais de vários nós. Eu posso configurar disaster recovery para fazer migração de várias VMs de um lado para o outro, fazer uma cópia disso daí de maneira automatizada. Balanceamento de carga, eu consigo ver ali que host tem mais ou menos configuração ali disponível e já fazer o roteamento ali, subir máquinas no lugar mais adequado. E por fim, assim, de verdade, é muito simples utilizar o ZenServer. Eu coloquei um printzinho aqui do ZenCenter, assim, uma vez que você, sei lá, coloca o pendrive, faz a instalação lá da ISO, lá do ZenServer, ele já está pronto, né? Basicamente você instala o ZenCenter ali, coloca lá o IP do servidor, faz acesso com as credenciais, certificados, se for o caso. E assim, a curva de aprendizado de usar essa telinha do ZenCenter para criar máquina, para migrar máquina, para configurar um HA, um DR, é muito, muito simples, tá? E uma coisa interessante é que a gente está também colocando players ali, por exemplo, de backup na solução do ZenServer. Então, quem está utilizando aí Vim, uma coisa nesse sentido, tudo isso vai entrar no roadmap para o ZenServer tornar uma ferramenta cada vez mais parruda para ambientes aí de frente mesmo. Perfeito. Então, Integração nativa integração ali, né? nativa com essas Hyper-V. ferramentas. Tá? Lembrem que a gente está aí para esse tipo de caso de uso. Maravilha. Uber Agent, né, como eu comentei, nossa ferramenta de observabilidade. Lembra que agora você pode, então, já tanto com o agente do Workspace da Citrix ou instalando o agente do Uber Agent para qualquer dispositivo na empresa como um todo, né? E quando o cara acessa o ambiente VDI, ele está usando o Workspace, ele já tem um Uber Agent ali embutido, então eu consigo ter visibilidade e performance até na máquina da ponta de quem está acessando. Primeiro, para quê? Falando em experiência. Para eu resolver o diabo do negócio, que assim, poxa, o usuário está falando que está lento a aplicação. Com o Uber Agent, por experiência, eu consigo tanto medir a máquina do cliente, se a máquina do cara está lenta, porque às vezes a CPU, a memória está no talo, o cara vai querer compartilhar uma tela, está no limite, né? Não vai funcionar direito. Ou utilização de páginas web, vou acessar lá o meu Outlook, né? Meu e-mail. Aí ele falou que está lento, mas aí a gente consegue ver lá que a latência está alta. O que isso tem a ver com virtualização? O que isso tem a ver com a máquina? Nada, tem a ver com networking. Consigo ver isso também. E até a utilização, tá? Poxa, o que o usuário está usando mais no dia a dia dele do Chrome? Qual que é a aba que está mais na frente ali? Não as outras milhares que ele tem, mas o que é a aba do navegador que ele está mais utilizando? Quais são as páginas web mais acessadas? E quais são os aplicativos instalados na máquina que estão ali mais utilizados não só, de novo, pode estar um monte de aplicativo minimizado ali. A gente vai calcular o que está na frente para o usuário final. Isso é uma coisa importante. Então, a gente tira a fumaça da frente e vê de fato o que está acontecendo. Excelente ponto, João. Então, experiência. E a parte de segurança, como eu comentei também, eu consigo ver agora, por exemplo, detalhes de Windows. Olha, será que tem um administrador local instalado na máquina? Será que o cara instalou um certificado à mão? Será que ele liberou uma porta no firewall do Windows, por exemplo, que não é uma diretiva de grupo? Todos esses detalhezinhos de segurança e de hardening, a gente consegue avaliar, dar uma nota para esse dispositivo e colocar num painel, como vocês estão vendo aqui, esse score. Se eventualmente estiver bom ou ruim, o time lá de monitoramento pode avaliar e atuar, isso de maneira proativa. E olha que interessante, né? Isso não se limita só a um ambiente Citrix, né? Não. É mais uma possibilidade de usar o Uber Qualquer Agent máquina. de forma ilimitada. Você pode colocar nos dispositivos desktops do colaborador, que usam Citrix até para um rastreio melhor num virtualização problema. ou não. No seu back-end, né, na sua estrutura de back-end, né, os seus servidores, e também nos servidores de aplicações que rodam ali internamente, no banco de dados, um servidor de middleware, camada de middleware. Às vezes um usuário que acessa sua página web, que nem tem virtualização, por exemplo, Exato. eu quero validar se a performance das coisas web que ele está acessando Tá estão legal. contento, se a máquina está legal, não está, atualizada, não está. A gente tem essa visibilidade inteira. E, de novo, pessoal, à disposição ilimitada, parte de Uber Agent, tá legal? Maravilha. Show, João. Device Trust, né? É aquilo que a gente estava falando. O cara crachar de maneira automatizada em tempo real, né? Então, existem duas formas de fazer a validação postural na Citrix. Tem a pré-login. Então, antes de fazer o login, você habilita a que a gente chama de Device Posture Service, o serviço de validação postural, que vai fazer validações diversas, como antivírus, geolocalização, se está no Brasil ou está fora, se tem ali as atualizações necessárias. Isso já é super importante que você separa o joio do trigo. Você tem uma operação no Brasil, por que diabo você vai deixar um colega de fora do país acessar? Por que você vai deixar a Rússia, a Ucrânia, que são, por exemplo, coisas que estão em conflito? Você não vai querer isso agora, por exemplo, no seu ambiente.
já separa, você já limita muito ali o processo de segurança. Só que aí é aquele negócio, confiei, passou no validação profissional, mas tem que verificar. Quem é que verifica o depois é o Device Trust. O Device Trust, depois que o coleguinha loga, a gente vai fazer as validações em tempo real, as mais diversas possíveis. Então, o tempo inteiro essa ferramenta vai estar rodando. E se o usuário, por algum motivo, perde uma das características de segurança, que, de novo, são diversas, a gente vai lá, toma uma ação. Quais são as ações? Eu quero só avisar alguém, eu quero só dar uma mensagem ou dar um tapa na mão, ele perde a sessão até que ele resolva aquilo. Isso é fantástico. Aí, Thiaguinho, você tem um exemplo, um vídeo que você colocou no LinkedIn muito legal que você fez. Você quer contar aí a história? Então, a gente fez esse vídeo faz uns 6 meses atrás. A gente estava em processo de validação da solução ainda. E o que acontece? A gente configurou uma delimitação de um raio de 1 km dentro da Populous. E a gente, a partir desse raio, abriu o Citrix. Ou seja, a camada de virtualização ali, uma aplicação, isso pode ser em diversas vertentes. Avaliar o endpoint, né, a camada de entrega das aplicações. A partir disso, entramos no carro, saímos desse raio de 1 km. Depois que a gente saiu desse raio de 1 km, a sessão fechou completamente. Então, o que entrega isso? O processo em tempo real. Eu não estou avaliando somente a autenticação do usuário ou durante o processo de login, né? Então, estou avaliando em tempo real como que está a estrutura da sessão dele, se ele saiu dos compliances que eu configurei em cima das actions do próprio Device Trust. Excelente. Então, esse é o grande diferencial da solução. Então, eu entrego segurança e eu consigo delimitar de acordo com os casos de uso e as condition X que eu vou atribuindo dentro da solução. Beleza. Baseado ali no contexto, em tempo real, exato. né? Casos de uso. Vou colocar o Device Trust num laptop que você só quer que fique ali dentro da empresa ou dentro de um raio. Se ele sair, ele vira peso de papel, no caso de uso. Eu tenho aqui o Date and Time, vocês estão vendo aqui na tela. Time fencing. Eu quero que os colaboradores só trabalhem em determinado horário. Depois disso, telinha fica lá travadinha, ele não vai conseguir trabalhar, mesmo que ele queira. Ou por mesmo questões que alguém roube a burocráticas. senha e entre à noite para mesmo poder que alguém pegue a acessar. senha. Exato. Não vai não conseguir deixa. acesso, né? Eu quero fazer a validação se o dispositivo que está acessando o meu ambiente é um dispositivo corporativo. Então tem vários critérios. Você tem lá o tag lá da Lenovo, por exemplo, específico com o código lá do hardware. Eu quero validar se ele está no domínio, se ele está na rede específica. Dá para fazer. Ou se essa sessão foi comprometida, o usuário, né? Ou quem está conectado está comprometido, desativou o firewall do Windows, desativou o antivírus, ou fez um comportamento. O Device Trust analisa isso em tempo real e bloqueia a sessão. São mais de 300 tipos de validação que a gente pode atuar, tá? Wi-Fi, está no Wi-Fi certo, não tá? Enfim, é super poderoso. João, ilimitado? Ilimitado. E outra, nós vai configurar, é simples também, tá? Não é um bicho de 7 cabeças, porque por mais que é um software legal, se, por exemplo, a Populous não conseguir implementar para vocês de maneira rápida, nossa, precisa aí de 6 meses para implementar uma solução dessa, tal. Cara, aí a gente perde o timing. Então é uma solução que a Populous consegue fazer rápido para vocês, tá? Perfeito, João. E tem mais acho que 2 pontos aí, né, pessoal, que eu queira trazer. Se não me engano, é o NetScaler, né? Isso. Que é a nossa grande ADC, né? Application Delivery Controller. Acho que, se não me engano, é o último tópico, né? NetScaler é nosso famoso canivete suíço. Então, eu quero ali, então... Eu gosto de falar que o NetScaler não vou falar o que eu ia falar, não. É da janela para fora da empresa. Então, eu tenho ali uma página web, eu tenho ali um e-commerce, eu tenho ali uma ferramenta, uma área de aluno, eu tenho ali uma área de acesso a exames dos meus pacientes. Tudo que está da janela para fora da empresa, você tem uma ferramenta normalmente de balanceador, um proxy, uma coisa ali para fazer o controle e redirecionamento dos acessos. O NetScaler é esse cara, tá? Então, ele vai, por exemplo, criar APIs Gateway para fazer ali o controle de chamadas API nas suas aplicações. Ele vai fazer ali validações de segurança com o WAF, né, Web Application Firewall. Ele pode fazer tanto até o Gateway de Citrix, ele é super conhecido por isso também. Ele pode fazer o controle de gerenciamento dos certificados, que é uma coisa que o Ricardo comentou. Poxa, fazer o gerenciamento de certificados de maneira automatizada pode ser super interessante, centralizada, e não precisa às vezes mexer na solução atual. Poxa, já comprei uma solução de ADC, estou usando ali um negócio redondo, mas eu não tenho ali
para todos os outros workloads, gerenciamento certificado, cara, você já tem um NetScaler, tá aí. E quem nunca teve uma interrupção por certificado vencido? merda, Né? isso daí, Cara, de toda a nossa não história, tem eu acho que é jeito, né? impossível isso nunca ter acontecido. tem com... jeito. E o prazo de duração do certificado caiu abruptamente. Sim, Então agora fazer Deixa isso isso rodando manualmente pra sempre, né, vai mais. ficar impossível. complexo. Mas é um produto incrível. A gente passa... Os maiores hyperscalers usam a gente dentro. Ele funciona, mas eu não preciso porque eu estou fazendo dentro da nuvem. Também tem uma outra coisa que a gente pode demonstrar, que se você colocar o NetScaler dentro, você diminui o throughput da sua rede. Então, e nuvem é biletado pela Pelo taxa. throughput, exato. Se você também usar lá, você reduz seu custo. Então, tem muita coisa a gente explorar em NetScaler. Pessoal, ele e olha é, que olha ele que é interessante. multi-cloud, né? Perdão, Gabriel, perdão. Eu acho que eu ia nessa linha, né? O que é interessante, né? Muitos dos nossos clientes, o que a gente escuta falar às vezes no dia a dia, assemelha o NetScaler como gateway de acesso do Citrix, né? Poxa, eu preciso ter um portal de acesso externo para os meus colaboradores acessar o meu workspace seguro. Gente, o NetScaler vai muito Isso aí é além só a disso. unha do dedo do É pé só direito. 1%, né? Realmente ele entrega isso. Mas o que os nossos clientes começaram a trazer de adoção, e a gente tem tido resultados de redução de custo bem significativos. Poxa, eu posso rodar o NetScaler em qualquer lugar. O limitador é o throughput de 1 tera. Se a gente for puxar historicamente, um dos maiores clientes deve consumir 300, 400 gigas por segundo de throughput. Ou seja, não chega nem na metade do que a sua licença entrega, né? É um tráfego gigantesco. Mas, poxa, eu preciso fazer load balance de uma aplicação que está no GCP, Perfeito. na OCI, na AWS. Consigo fazer. Tem lá nas lojinhas todas as imagens já prontas. Você não paga licença porque você já tem. Você só Exato, paga lá só o paga o IaaS, que é o computacional. consumo daquela máquina. É. Preciso fazer uma camada de proteção para o WAF, para as minhas aplicações, né? Criar um Web Application Firewall. Você tem isso na sua licença disponível. Né? O WAF é um caso muito interessante porque é o seguinte, normalmente a gente pensa do WAF da janela para fora. Mas lembra que às vezes internamente, ali você vai fazer um balanceamento de carga interno para suas aplicações ali, você quer colocar um WAF interno também. Sim. Como tá meio que quase ilimitado, é 1 terabit em limitadas instâncias, cara, dá para colocar também. Por que não? Tá ali já à Perfeito, disposição, né? perfeito. Você vai aumentando a camada de segurança. E outra empresa que compete com a gente, nós somos os líderes dos mercados, compete com a gente tem... já comprei, estão ali dentro com o F5. A gente tem ferramenta de tradução automática disso. 90% das suas regras já estão implementadas, você passa para essa ferramenta. Então, a transição também de um competidor para o nosso é muito rápido e muito Sim. fácil. E temos ferramental Então, para isso. você consegue... já está. Começa a experimentar. Acho que esse é o ponto que a gente gostaria. Vocês vão Legal. ver que isso você consegue usar fácil. Já Isso- está lá dentro. Isso é um caso de uso, né, para uma estratégia de troca de solução e aproveitar o que você já tem na sua licença. Um caso que eu tive recentemente é um cliente que já tem Citrix, já usa NetScaler, só que ele usava muitas funcionalidades do NetScaler em instâncias, nas mesmas instâncias, né? Obviamente em HA, em alta disponibilidade. Então, poxa, preciso fazer uma janela de manutenção por conta do WAF, né? Você teria que parar todo o seu NetScaler, que haviam outros serviços ali, e o impacto, a Gmood, ela fica mais complexa. Então, com esse modelo de licenciamento, o que o cliente ganhou de autonomia? Poxa, como eu tenho instâncias praticamente Só pra eu ilimitadas, eu vou segregar por serviços. Então, eu vou ter instâncias, essas instâncias NetScalers é para o meu gateway. Então, se eu precisar fazer uma manutenção, eu paro só o gateway de acesso. Essas outras é para o WAF, Load Balance, as outras para Bot Manager, DDoS, né, Security. Ou seja, dá autonomia para você rearquitetar o seu projeto da melhor forma. E aí você ganha, né, agilidade operacional, você tem um downtime mais planejado, né? Porque você isola os pontos de impacto e você não tem aumento de custo porque já está na sua licença. Né? Exato. Então esse é um ponto interessante, Legal. tecnicamente falando, João, numa super. ótica de Uma arquitetura. ferramenta gigantesca a favor aí. E para aqueles que gostam de ter o hardware, né? Você pode ter o hardware, é uma tela só, é uma gestão só. Então eu todos posso eles. falar, eu tenho os meus 1000 gigabits. Esse hardware vai rodar com 200, esse com 300, e você pode fazer dinamicamente essa alocação. Você consegue operar isso. Tá? Perfeito, perfeito. Bom, para finalizar, acho que a Chega. mensagem aqui também, tudo isso que a gente comentou, além de te dar um licenciamento moderno, ferramenta para a gente poder atuar no dia a dia nas coisas que a gente precisa, tudo isso é uma redução de custo na veia, tá? A gente está colocando aqui uma redução estimada de 30%, mas assim, se você pensar em todos os casos de uso que a gente comentou, que você não precisaria comprar um software adicional nas coisas que está ilimitado, é só um número.
mas Exato. pode ser muito superior, tá? Então, assim, alguns que eu coloquei aqui, né? Hardware, poxa, não tem que ficar recomprando hardware para gerenciar os dispositivos, reaproveitar a quantidade de hardware, mantendo a segurança deles em dia e a performance, né? Software, quantidade de software que já tem incluso aqui na plataforma, que você precisa ficar ali adquirindo novos, para novos casos de uso. Às vezes, de novo, para o caso de uso específico, você já tem uma ferramenta ali específica para o seu caso, maravilha, mas e para os outros todos, que você às vezes não deixa de fazer porque você não está querendo gastar, mas você já tem a solução, vamos lembrar disso. Parte de infraestrutura, né? Poxa, quantidade de infraestrutura que eu não preciso, às vezes, para entregar um ambiente, como a gente estava falando do SPA, de virtualização ali de CPU e memória, fazer isso de maneira muito mais escalada. E também o serviço de vocês é a única coisa que é necessária nesse processo como todo. Você não vai precisar, de novo, comprar um software adicional. Já está dentro de casa, é só o serviço da Populus e muitas vezes os clientes que já estão aqui já têm serviço. Legal. É questão de utilizar o pessoal para fazer e colocar, eu quero fazer uma POC. Não, senhor, não é POC. É seu produto, é teste, exato. já você colocar em prática ali, ó. Entendeu? João, Tem produção, né? você tá quase no escanteio cruzando a bola para eu Exato. cabecear pro isso aí, gol. ó. Porque a gente tem uma novidade, inclusive, a gente deixou para o final, né, obviamente, para materializar tudo isso que nós trouxemos, né? Poxa, vocês estão dizendo que eu consigo chegar a 30% de economia estimada de custo. E eu até encorajo vocês, pessoal, pesquisem aí no Google aumento de notebook. Vocês vão ver uma série de notícias, né, matérias, e isso é um fato que está acontecendo, né? O avanço, né, com infraestrutura de IA está demandando componentes como memória RAM, chips, né, discos NVMe. O preço está aumentando para tudo, pessoal, não só para infraestrutura de servidores, mas para notebooks também, desktops estão sendo impactados. Mas a guerra está piorando isso. E a guerra... O primeiro momento era a parte de IA puxando toda essa produção. Exato. A guerra fez limitação de gás para o pessoal de Taiwan da Coreia, que são as fábricas que usam isso, e limitação de hélio, que é o que você usa para resfriar. Perfeito. Então, todo mundo fala que esse primeiro aumento é muito pequeno perante comparado... a próxima que vai vir. Perfeito. E o budget das áreas de TI normalmente é grande para renovação de máquina, certo? Então, na hora que você tiver um aumento de 40%, 50%, você tem um desafio. Exato. A gente pode resolver esse desafio você não tendo que ir estendendo anos. E alguns pesquisadores, Ricardo, Loureiro, olhando para esse aspecto, né, não só de aumento de IA, da guerra, eles estão estipulando esse desafio até 2028. Então a gente tem mais 2 anos pela frente que é uma incógnita, né? O quanto vai subir? Subir a gente sabe que vai. Mas o quanto? É 30%, 40%, é o dobro, é 200%, 300%? Né? Então esse é um desafio. E aí onde vem a novidade, né? O spoiler. Como materializar tudo isso que nós falamos? Poxa, eu queria testar realmente o Unicom. Eu queria colocar o Device Trust para o meu ambiente. Né? Mais uma vez, como eu reforcei no início, a Populus, pessoal, tem o objetivo de ser o braço de extensão de vocês, ser um apoio para viabilizar isso. Então, nós estruturamos aqui na Populus um programa, né, que está sendo liderado também pelo Thiago. Ele está sendo um dos orquestradores, né, em entrar em contato com esses clientes, que é o Citrix Adoption. Se você, pessoal, é um cliente Citrix e tem um contrato de suporte com a Populus, a gente faz a implementação desse componente para você sem custo, né? Obviamente, a gente vai analisar, né, todos os casos, a aplicabilidade, a gente vai escolher o melhor caminho, né, a melhor solução que se encaixa. A gente implementa isso para vocês sem um custo adicional de serviço, né? Se você já é um cliente Citrix, se você já é um cliente Populus com contrato de suporte ativo. Poxa, Gabriel, e se eu não sou um cliente Populus, né? Eu não tenho Citrix ainda. Poxa, eu quero testar essa solução. Eu quero fazer uma POC, eu quero ter uma reunião mais técnica para materializar os casos de uso e ver isso rodando no meu ambiente. Conta com o nosso time de engenharia, conta com o nosso time de pré-vendas. A gente consegue viabilizar isso para vocês, tá? Não vai se limitar a isso, né, para um contrato. Como o Gabriel falou, a gente é parceiro, a gente quer ajudar. E a ideia do Citrix Adoption é a gente realizar um discovery total do ambiente de vocês. Então, a gente falou de diversas soluções. A gente sabe da dificuldade de descobrimento, de como que o ambiente em si ele se comporta. Então, a ideia é o quê? Fazer uma entrevista, entender os casos de uso e agregar valor com as soluções que a Citrix já tem disponível. Então, basicamente, a gente vai lançar até mesmo um Forms aqui para vocês. Eu estou lançando agora. E nesse Forms, a gente
só vai pedir para vocês qual a solução que agregou mais interesse, o e-mail, contato, né? Um agendamento ali possível para a gente já realizar e já tocar o barco, para realizar esse discover. E eu acho que a ideia é essa, né? Sair daí nessa ali, vamos para cima, né? Então, é isso, pessoal. E para aqueles que conseguirem fazer isso, implementar, quiser conversar com a gente para fazer um case de como foi essa experiência, chama a gente. E a gente tem exemplos reais desse trabalho. Ou quem já fez. Se você tem pronto, já procura a gente e fala: eu tinha plataforma e consegui implementar o ZTNA. Estou colocando, eu consegui fazer isso e reduzir custo. Eu já fiz o meu do Zen Server, olha o benefício, quero contar essa história. Chama a gente também para contar essas histórias. Perfeito. Já presentes e as que vocês vão fazer nos próximos 3 meses. Boa. E partindo para o encerramento, né, pessoal? E esses cases, eles tiveram sucesso porque a gente seguiu jornada com os nossos clientes. E sendo bem transparente, se a gente olhar para todas essas funcionalidades, vamos implementar todas? Não é o melhor caminho, né? Talvez você não tenha braço para isso, talvez você não consiga engajar todo mundo do time. Agora, escolher aquilo que é mais importante para o seu momento, batalhas, né? Escolher essa batalha. Poxa, vamos começar pelo Uber Agent, que é a minha solução de observabilidade. Vamos ajudar nisso. Poxa, tivemos sucesso. E agora, o Unicom? É uma jornada, pessoal, e conta com a Populous para ajudar a ser esse braço de extensão. E o mais interessante disso é que a gente já tem cases reais e cases de sucesso. Quando o Loureiro fala de divulgar, né, no final, né, quando a gente fala de um case de sucesso, são pessoas envolvidas ali, né? E a gente fica muito feliz com essas conquistas, né? De conseguir compartilhar esse case com o mercado, de conseguir dar visibilidade, né, para aquele trabalho que foi realizado, porque é um trabalho a quatro mãos. E nesse momento a gente tem feedback, a gente aprende como fazer melhor. Então vocês, por exemplo, eu teria mais essa ideia de implementar na plataforma. Passe isso pra gente. Seria super interessante ouvir mais. Maravilha. Então, o Tiaguinho mandou aí, pessoal, o Forms aí no chat, né? Quem tiver interesse, né, em participar do Citrix Adoption, e também dentro desse Forms tem uma pesquisa de produtos que mais você teve interesse. Por que é legal dessa pesquisa, pessoal? E a gente conta com vocês com esse preenchimento. Porque o nosso Bootcamp, ele vai ser moldado com as principais soluções votadas aqui nessa live. E, obviamente, todos vocês que participaram hoje aqui vão estar convidados para esse Bootcamp, né? Quem não pôde participar, convida o colega, convida o amigo. Essa live, pessoal, ela está sendo gravada. A gente vai publicar também no nosso canal do YouTube. Todos os cases que a gente comentou aqui, né, grande maioria, os vídeos de demonstração que o Thiago fez, simulando o Device Trust, vídeos de demonstração simulando o Unicom, a gente tem todo esse material no canal da Populous. A gente também tem um rico material no próprio canal da Citrix, né, tem muito conteúdo legal ali. Então, quem não pôde participar dessa live ali, um colega que teria interesse, né, em captar essa mensagem, a gente vai publicar no YouTube, depois manda o link para ele, que ele pode reassistir. Tá? E mais uma vez, pessoal, agradecer o tempo de todos vocês. Eu acho que chegamos no final. Agradecer, Loureiro, João, obrigado pela parceria de sempre, pela visita. João, pelo conteúdo que a gente levou hoje para todos os participantes aqui. Agradecer todos que participaram com a gente. Loureiro, Ricardo, Joãozinho, obrigado aí. Muito obrigado, valeu. Até a próxima. Quem não conhece, devia visitar o escritório da Populous. Boa, fica o convite aí, pessoal. A gente fica aqui no Tamboré. Valeu? Lu, tudo certo? Abraço, galera. Tchau, tchau. Valeu.